Na, 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 la, la, la. Yeah. Ora, muito boa tarde a todos. Boa tarde. O meu nome é Bruno Oliveira e sou ilusionista. Esta é uma frase que até há bem pouco tempo eu não pensava dizer sem ser em tom de gozo. Só que há sensivelmente 5 anos atrás, tenho 23, portanto, quando eu tinha 17 anos, optei por ser mágico. Foi assim um bocadinho espontâneo, porque na verdade a história é muito simples. Eu optei hoje por trazer, antes de fazer 2 números que eu trouxe, bastante particulares, por um ponto que já vamos ver mais à frente. Eu também optei por vir falar um bocadinho do que é isto, que é magia. Toda a gente sabe que um mágico é um artista que faz números impossíveis. Parece que aquilo que nós mostramos é de facto algo que é impossível de acontecer. Mas também, para além disso, há uma parte bastante intrínseca na arte e que provavelmente vocês, que não estão no ramo, desconhecerão, mas que são factos muito curiosos e engraçados e que eu optei também por trazer para partilhar convosco. E então eu optei por trazer assim um bocadinho da minha história, porque basicamente eu tinha 17 anos e estava em Rio Tinto, que é onde eu moro, uma terra muito pacata, ninguém rouba nada a ninguém, não há assaltos, não há nada do género, ninguém rouba emblemas de BMWs, não há a mínima hipótese disso acontecer. É verdade. Então eu estava num bar, é um bar muito conhecido, que é o GAR, não sei se alguém conhece, se alguém foi para essa zona, para estarem aqui é porque não foram. E então estava lá numa tarde com 2 amigos meus e deu-nos para, não tínhamos nada para fazer, deu-nos para pegar num baralho. Pegámos num baralho de cartas e começámos a fazer alguns truques. Só que houve um truque que um deles me fez que me deixou completamente estupefacto. Como é que é possível aquilo ter acontecido? Ele não disse como é que o truque foi feito. Eu fui pesquisar como é que o truque foi feito. E após uma grande pesquisa, acabei por saber como é que o truque era feito. E fiquei, para além da espetacularidade do truque, eu fiquei tão pasmado com a genialidade do método, com a criatividade do truque, ou seja, com a criação daquele puzzle, que eu optei por continuar a aprofundar. Hoje, eles os dois, nada tem a ver com magia. Um deles dá aulas na STESP, o outro estuda na FLUP, em Ciências da Comunicação, e é chefe de secção no Pingo Doce, de Rio Tinto também. Como podem ver, Rio Tinto na vanguarda do emprego, é verdade. E então eu continuei a aprofundar aquilo. Eu, na altura, estava no 12º ano, e então comecei a pesquisar assim mais alguns truques e depois mais tarde eu tinha sensivelmente 1 ano de prática e então foi criada a Escola Magia do Porto por 2 mágicos profissionais, que hoje são meus colegas de profissão e trabalho diretamente com eles, que é o mágico João Miranda e o mágico Gonçalo Gil. São 2 mágicos profissionais que criaram a Escola Magia do Porto e então eu formei-me lá. Pronto, foi as luzes que eu tive, aquele início, e então depois comecei a progredir e quando eu achei que já tinha um bom produto para mostrar ao público, que já conseguia, para além de fazer os truques, para além da técnica que eu tive que desenvolver, já tinha uma coisa muito mais importante do que o truque em si, que é o showmanship, que é ser entertainer. Porque aquilo que o mágico também deve ter em conta é que o truque em si, num ato, numa atuação, equivale a cerca de 20%. 80% é tudo showmanship. Presença em palco, dinâmica, fazer, sobretudo, o público passar um bom bocado. E então, quando eu achei que já estava num nível aceitável, comecei então a tentar procurar trabalhos, porque eu decidi que queria mesmo fazer disto vida. Queria mesmo profissionalizar-me porque era aquilo que me motivava a trabalhar mais do que qualquer outro ramo. E então o que eu fiz foi, comecei a pesquisar por empresas de eventos, salões de eventos, quintas para casamentos, sobretudo os casamentos são dos eventos mais requisitados para mágicos. Apesar de ser invulgar encontrarem um mágico num casamento, os casamentos são grande parte da nossa fonte de rendimento. E comecei a procurar, comecei a mandar mails, fui diretamente a essas instituições, fiz uma demonstração daquilo que eu sabia e pronto, fui tendo os meus primeiros eventos. No início, como é óbvio, tive que trabalhar de borla, porque o que eu queria era publicidade, mais do que até propriamente o dinheiro. E comecei então a fazer alguns eventos e a publicidade que mais me ajudou foi o passo-a-palavra. As pessoas viam-me, estavam num casamento e depois comentavam: tu vais casar para a semana, olha, vi um mágico no casamento que foi qualquer coisa de espetacular. Então os noivos ligavam-me
e contratavam-me então para o casamento. Ainda assim acontece, para além dos casamentos, faço também eventos particulares, jantares, por exemplo, festas de aniversários de crianças, comunhões, enfim, todo tipo de eventos. TEDx Escape também vai passar a estar no meu currículo. E pronto, e então desde aí comecei já a profissionalizar-me. Mais tarde, até recentemente, fui contratado para trabalhar numa loja de magia online. É uma loja online que vende truques, chama-se Oporto Magic. O proprietário é precisamente o mágico João Miranda. Eu hoje estou a trabalhar no escritório da empresa, a gerir as vendas. Sou eu que faço os vídeos dos truques, as execuções, os vídeos explicativos. Sou eu que giro que material é que vem dos nossos fornecedores. Pronto, sou eu que estou neste momento a tratar da gestão toda da loja. E também, antes disso, comecei também a trabalhar na produção dos truques, porque como é que isto funciona? O mágico acrescenta ao seu repertório alguns truques. Os truques podem ser da sua... podem ter sido criados por ele originalmente ou não. Na comunidade mágica, o que é que acontece? O mágico tem uma ideia para um truque, produz o truque e vende-o para todo o mundo. Há diversos distribuidores de artigos de ilusionismo. E o mágico, se eu vir um truque, ou que me baralhe, ou que eu gosto bastante, que eu acho que vai ter resultado perante o público, eu compro o truque, dou o meu je ne sais quoi, dou a minha apresentação ao truque, porque também é importante que nos tornemos únicos. Aquilo que eu sempre quis, quando me contratassem, era que eu não quero contratar um mágico, eu quero contratar o Bruno Oliveira, que é uma coisa completamente diferente, certo? Porque eu tento ser único naquilo que faço, tento dar a minha personalidade, a minha própria apresentação ao truque, para me tornar único e dessa forma conseguir ter muito mais trabalho. E também este é um dos projetos mais ambiciosos que tenho com outro mágico, que é o Gonçalo Gil, que nós, neste momento, estamos a trabalhar numa rotina, numa atuação de cerca de 8 minutos de magia cómica e pretendemos, aliás, vamos, este mês de junho, apresentar essa rotina num congresso em Espanha, porque existem congressos para mágicos, como há as feiras, enfim, seja do ramo que for, na magia também há congressos, há feiras onde os dealers de magia, os distribuidores, apresentam os truques que têm, todos os mágicos se reúnem nessa cidade, na cidade que for, e os mágicos compram truques, vendem truques, vêm conferências de outros mágicos, vêm espetáculos, há competições e aquilo que nós pretendemos fazer nesse congresso, que vai ser em Granada, dia 18 de junho, vamos concorrer ao campeonato espanhol, que é o congresso mais importante de Espanha, iremos concorrer com a nossa rotina e mais tarde o que nós pretendemos é ir ao campeonato do mundo da FISM. A FISM é a Federação Internacional das Sociedades Mágicas, basicamente é a FIFA da magia. Exceto a parte dos blatters e isso não há, é FISM da magia, ou seja, é a entidade que gera todo o ramo da magia no mundo. Esse é o Campeonato do Mundo, vai se realizar em 2018 e vai ser em Busan, na Coreia do Sul. Este, para já, é o meu projeto mais ambicioso e, pronto, como podem ver, o que eu fiz foi tentar então procurar profissionalizar-me e teve que ser através dos meus próprios meios, tal como foi o exemplo do Bruno Sousa, que há bocadinho foi até eu estive a trabalhar no escritório precisamente dessa loja e só tive a oportunidade de ver essa conferência do início ao fim e fiquei muito impressionado porque eu dou mesmo muito valor às pessoas que tentam procurar através dos seus próprios meios fazer aquilo que gostam e desenvolver um produto aceitável para depois poderem vir a ser bem-sucedidos e a poderem fazer disso vida. E foi também precisamente o que eu fiz. Há alguns factos curiosos na magia que também gostaria de partilhar convosco. Como podem ver, para eu estar aqui, existe muito mais trabalho por trás. Tive que aprender com outros mágicos a apresentação que dou aos truques, tive que adquirir truques de outros mágicos para poder acrescentar ao meu repertório. E, por exemplo, há um caso de um mágico muito conhecido, já não sei se está no ativo, já não posso precisar isso, chamava-se Uri Geller. Uri Geller dizia que tinha poderes. Dizia mesmo que tinha poderes, que era literalmente mágico. E houve uma vez que o processaram por ser fraude, certo? Por ser uma fraude, e ele, ainda assim, conseguiu ganhar o caso. Conseguiu como que provar que tinha de facto poderes. Até que houve um dia que foi à televisão e ele tinha um número de mentalismo em que conseguia dobrar colheres.
dobrar as colheres. Mas o que é engraçado é que ele ia sempre com o seu faqueiro atrás. Portanto, era só com aquelas colheres. Até que lhe perguntaram, mas eu tenho aqui uma colher, faça-me com esta colher. E ele deu uma desculpa um bocadinho esfarrapada e pronto, foi então descoberta a careca de uma pessoa que se dizia que era mesmo mágico. Isso não existe. Além disso, o termo mágico e ilusionista quer dizer a mesma coisa. Ninguém tem poderes, não há Harry Potters aqui, bem que gostava, mas não há. É tudo ilusão, são tudo truques, tudo puzzles, simplesmente para darmos a entender ao espectador de que algo impossível aconteceu e com o único propósito de entreter. Mais nada. É isso também com que o mágico tem que ter muito cuidado. Porque o mágico deve, fundamentalmente, mostrar o truque, mostrar que aquilo aconteceu para entreter as pessoas e nunca para mostrar que é mais do que o público leigo. Ou seja, eu sei mais do que vocês. Eu sei como é que isto se faz e vocês não. Vocês são a ralé. Não pode ser assim. Eu simplesmente trabalhei para construir o meu repertório para o único propósito de vos entreter. Certo? É apenas para o vosso gáudio. Por isso é que as pessoas pagam para me ver. E então eu trouxe dois truquezinhos muito engraçados. Tenho uma particularidade porque estes truques foram criados por 2 portugueses. É verdade. Como podem ver, a magia em Portugal de topo não é só o Luís de Matos. Até porque ele nem está cá. Neste momento penso que está em Espanha. Ele tem um programa na TVE em Espanha. E além disso também trabalha muito para mágicos. E ele também desenvolve truques e comercializa entre a comunidade mágica. E eu trouxe 2 truques que foram criados por 2 portugueses. Um deles foi idealizado por um mágico chamado Gustavo Sereno, que já esteve aqui, esteve no Esculturap do ano passado, não sei se lembram, alguns de vocês. Foi idealizado por ele e foi produzido por uma empresa que se chama Lynx Magic, cujos proprietários são, os nomes que eu já falei há pouco, João Miranda e Gonçalo Gil, e eles basicamente têm ideias de truques inovadores. Ou seja, o que é que eles procuram? Eles procuram ver os problemas que existem na magia, lacunas. Ou seja, se há um truque que pode ser potencializado, eles fazem um brainstorm e tentam dessa forma criar aquilo que nós chamamos de Holy Grail. Ou seja, é impossível aquele truque ser mais perfeito do que é. Ou seja, é isso que a magia está também a caminhar. Ou seja, nós, neste momento, nós estamos a caminhar para que as ideias de truques sejam tão secretas, segredos tão diabólicos que as pessoas vão mesmo acreditar que foi mesmo magia que aconteceu. Que não é possível haver um segredo por trás daquilo. Aquilo que foi visto foi mesmo magia. E é isso que a magia está a caminhar. E fazendo agora um contraste com a magia de antigamente, quero só dar-vos uma novidade. Acabaram-se as cartolas, acabaram-se as varinhas e acabaram-se os fraques. Isso ainda é uma ideia muito fechada no público leigo e que assumem que se forem ver um espetáculo de um mágico, de certeza que ele vai usar uma cartola e vai fazer aparecer umas flores que mais parecem uns Swifers, vai fazer desaparecer um lenço com uma caixa deste tamanho, em que vai sair chamas. Não, acabaram-se as caixas, as caixinhas e os caixotes. Neste momento, isso acabou. Ainda há mágicos que são um bocadinho retrógrados, que ficaram um bocadinho parados no tempo. Há uma razão muito simples para essa ideia estar já eliminada. É que os mágicos que utilizavam cartola, varinha, aquele fraque, aquela camisa cheia de folhos, aquela capa que vinha até aqui, é porque naquele tempo, estamos a falar, por exemplo, dos anos 20, era um bocadinho essa a indumentária dos senhores. Vocês veem, por exemplo, fotografias dos anos 20 ou anos 30, em que andavam com a cartola, andavam com aquele sobretudo, pronto. E esse era, na altura, a moda que existia na altura. Portanto, é raro vocês verem pessoas ainda a vestir-se anos 80. É raro também verem música que vocês dizem, epá, isto parece mesmo usável, isto é exatamente igual. Ou seja, tudo evolui, todas as artes evoluem, aliás, todos os ramos evoluem e a magia também dessa forma evolui. E então vamos para a parte que interessa, não é verdade? Eu optei como estou aqui mais na qualidade de orador do que como artista, eu optei por não trazer um espetáculo, não estar aqui a fazer um espetáculo a 7 minutos, mas também mostrar-vos o que é isto da magia, o que é que o ramo envolve e o que é que me levou precisamente a optar por este ramo. E então é o seguinte, eu com a magia, permitam-me só carregar-se as mangas, que isto é importante. Podem ver que não tenho elefantes nem cordas aqui dentro, que não tenho absolutamente nada. E então com a magia o que é que eu consegui fazer? Consegui produzir dinheiro.
não pagando-me, tenho assim aqui, exatamente, eu tenho aqui uma nota, não é muito grande, certo? É uma nota de 5 euros. Conseguem ver? Conseguem ver? Ótimo. Isto é uma nota de 5 euros, completamente normal, não é falsa. Então vou-vos mostrar como é que eu consigo viver da magia. É muito simples. As pessoas pagam, vamos supor que isto foi um orçamento de um espetáculo. Era bom. Era bom não, só para o cliente. E então o que fazemos é, pegamos na nota de 5 e começamos por dobrar assim a nota, certo? E o que acontece é que se superar, a nota começa a ganhar outra forma e para além de outra forma, começa também a ganhar outra cor. E a nota de 5 fica com um 0 ao lado, fica amarela e transforma-se numa nota de 50. Muito obrigado. É verdade, como podem ver, é assim que nós mágicos conseguimos ganhar dinheiro. E é engraçado porque há aqui um paradoxo, porque apesar de eu ganhar dinheiro, a minha carteira está sempre vazia. Para além de não ter notas aqui dentro, tenho um cartão de Banif. Não é preciso fazer piada sobre isto, pois não. Tenho aqui o meu cartão, os meus cartões, o meu cartão de Solinka, que é o ginásio, como podem ver. Não tem feito grande coisa. O meu BI e o meu cartão de visita. Já agora fica aqui. E então eu agora vou pedir a ajuda aqui pode ser de uma espectadora. Como é que se chama? Carolina. Pode vir aqui ao palco, por favor? Uma salva de palmas para a Carolina. Vai fazer parte do TEDx. Só colocar aqui o meu cartão. Já agora pode ficar com o meu cartão de visita? Muito obrigado. Já agora, 2 beijinhos. Carolina, é verdade. Não, como é o TEDx, eu estou bastante bem disposto. São mais 2, também. São mais 2. Ora, aí está. Carolina, já alguma vez os dou um mágico? Não. É a primeira vez. Está nervosa? Não. Não, ainda bem que assim é. Então o que é que eu fiz? Já podem ver que eu não tenho, no compartimento das notas, não tenho notas, mas tenho um envelope. Dentro deste envelope, eu coloquei uma carta. Carolina, conhece as cartas do baralho? Costuma jogar? Conhece as cartas. Não faz a mínima ideia qual é a carta que está aqui, pois não combinámos nada. Mas depois a seguir podemos combinar se quiseres. Temos então aqui uma carta dentro de um envelope. Confirmas que é o único envelope lá dentro? Confirmas. Não tem cartolas. Vê bem. Não tem cartolas, não tem nada lá dentro. Eu vou deixar assim aqui a carteira, certo? E então, Carolina, eu vou dar o meu baralho de cartas. Está assim aqui. É este. Consegues ver? Consegues? É invisível, é impossível de ver. Portanto, vou dar o meu baralho de cartas, por favor. E vou-te pedir que baralhes as cartas. Podes baralhar. Exato. Não, primeiro tira da caixa, não é? Primeiro tens de tirar da caixa. Tens de tirar da caixa. A caixa é invisível, tem umas cartas lá dentro. Mostra assim, faz um leque para as pessoas. Assim, de uma forma sensual. Exatamente. O partner está aqui. Vou contratar. Podes baralhar um bocadinho as cartas. Não deixes cair ao chão, que as cartas são caras, está bem? Não deixes cair. Baralha assim. E agora vou-te pedir que faças um leque e tires uma carta qualquer. Podes tirar. Deixa cair algumas, não tem problema, depois apanho. E vou-te pedir que mostres a carta a toda a gente. Conseguem ver? Quem disse que sim, como é óbvio, não conseguiu porque a carta é invisível. Portanto, a Carolina tem essa capacidade espetacular de ver o invisível. E vai dizer a toda a gente qual é que é a carta. Qual é a carta, Carolina? É um 4 de copas. 4 de copas. Vê mal a Carolina pelos vistos. Eu estou a ver nitidamente que é um as de copas. Tens a certeza que é o 4 de copas? Não queres trocar? Não. Não queres ver algumas que deixaste cair ao chão? Não. É mesmo 4 de copas? Não estávamos combinados, podes confirmar isso perante toda a gente. 4 de copas. Lembram-se da carteira que eu mostrei há bocadinho? E tal como eu vos disse, eu tinha colocado aqui um envelope dentro. Correto? Não seria... Mostra a carta a toda a gente. Não seria espetacular se esta carta fosse precisamente uma e não a outra, mas... o 4 de copas, a carta livremente escolhida pela Carolina. Muito obrigado. Pode sentar. Muito obrigado. Mas só palmas para ela. Que foi ela que fez o truque, não é verdade? Eu não fiz rigorosamente nada. É verdade. E é assim que nós mágicos ganhamos a vida. Usar as carteiras para pôr envelopes em vez de notas. Bom, mas este truque, já agora, a parte um bocadinho mais chata, mas que é curioso este truque, chama-se Lynx Wallet. Foi criada pela empresa que eu falei há pouco, Lynx Magic, foi criada, idealizada pelo mágico Gonçalo Gil, que é português, e foi desenvolvido, ou seja, produzido, ele teve a ideia desta carteira, mas depois é preciso que a carteira ganhe vida. E foi produzido também pela mesma empresa e hoje é comercializado e mágicos de todo o mundo têm comprado este truque. Bom, e agora... vou pedir a ajuda de outra pessoa. Esta menina, como é que se chama?
Micaela. Micaela, podes-me vir ajudar, por favor? Só palmas para a Micaela. Assim, para a frente, sorri para o público, isso é fundamental. Podes-me dar 2 beijinhos também? Tens namorado aqui? Não. Não, então pode ser mais. Muito bem, Micaela. Micaela, conhece as cartas? Sim. Muito bem, também eu. Aliás, este baralho não está completo, eu preciso de um baralho completo, exatamente. Aqui está, conhece as cartas? Sim. Muito bem, todas as cartas diferentes entre si, é um baralho completamente normal de 52 cartas. Vamos baralhar assim um bocadinho. E agora, Micaela, vou-te pedir que tires uma carta qualquer. A que quiser, certo? Eu não quero ver. É fundamental é que não seja o 2 de paus, está bem? Porque essa carta não dá para a magia, não funciona. O 2 de paus é uma carta que eu não gosto muito e não gosto. Mostra toda a gente? Pois é, Micaela, isto não está a correr muito bem, pois não? Vamos pousar assim aqui a carta, o 2 de paus não dá. Eu vou passar o meu dedo pelas cartas, diz-me para parar quando tu quiseres. Para. Aqui, a seguir ao 10 de paus. Esta não tem piada, porque eu já vi, certo? Podes ver qual é a carta a seguir? Mostra a toda a gente. É fundamental que não seja o 2 de paus. Não pode ser... É que aqui não está nenhum 2 de paus. Eu nem sei como é que conseguiste fazer isso. Isso é que é estranho. Micaela, apesar de não poder ser o 2 de paus... aliás, vamos perder a carta assim por aqui. E agora vais ter que fazer o seguinte. Eu vou mais uma vez passar o meu dedo. Diz para parar quando quiseres. Para. Aqui. Eu não quero agora ver a carta, mas também não quero que tu vejas, certo? Podes pegar na carta. Não vejas ainda. Eu vou-te pedir daqui um bocadinho que mostres a toda a gente, mas de uma forma espetacular. Vais ter que pegar na carta, fazer assim... 2 de paus. Até porque eu acho que é mesmo 2 de paus. Faz isso, mostra a toda a gente. Sem eu ver? Não, pode ver, eu é que não. Eu não quero ver a carta. Mostra a toda a gente, já sabes como é que tens de fazer. Está? Já está? É o 2 de paus. Que engraçado. Coisinha curiosa. Vamos colocar a carta, o 2 de paus, mais ou menos assim aqui pelo meio. Vou-te pedir que coloques assim a tua mão. Vou-te pedir que tapes com a outra. Exatamente. Não deixa a carta escapar. E agora repara só, eu vou tentar encontrar a tua carta num segundo. Levanta só um bocadinho a mão. Continua a tapar. 4 de espada. Tem um peixe desenhado. Pois é, sabes porque é que tem aqui este peixe desenhado? Às vezes o baralho prega-me partidas. Eu, para além da magia, tenho uma paixão por animais marinhos, vida marinha. Aliás, eu cresci a ver a BBC no Canal 3, toda a gente terá visto, quando éramos mais novos. Eu fiquei apaixonado por animais marinhos, então este truque tem um bocadinho a ver com isso. Sentiste a magia acontecer? Diz que sim. Sim. Então repara, à segunda, está aqui o teu 2 de paus, e podes ver o que é que aconteceu ao baralho? E reparem, porque o baralho transformou-se precisamente num aquário com um peixinho lá dentro. Muito obrigado. Pode-se sentar. Muito obrigado. Palmas para o Rodolfo. É verdade, é a minha assistente. Só lhe falta a cartola, mas eu não consegui arranjar cartolas para peixes. É verdade. Este truque foi criado também por um mágico português chamado Gustavo Sereno, o tal que esteve aqui, meu colega que esteve aqui no Esculturap, foi também idealizado por ele. Ele disse a circunstância em que teve a ideia deste truque. Eu não vou dizer qual é que é, mas vocês vão chegar lá. Ele simplesmente estava a fazer isso e lembrou-se deste truque. Teve a ideia disto. É verdade, não se riam. E então ele, quando nos disse isto, e se o baralho se transformasse num aquário com um peixinho lá dentro? E nós? Isso era espetacular. E então, mais uma vez, os mesmos mágicos que eu falei há pouco produziram este truque e hoje este truque também é comercializado por todo o mundo e já foi revisto por um programa na net chamado Wizard Product Review, que é um programa na web de uma loja britânica chamada World Magic Shop, que vende truques para todo o mundo e alguns dos melhores mágicos do mundo já nos contactaram para precisamente comprar este truque. Como podem ver, optei então por trazer estas duas ilusões. Como podem ver, na minha opinião, são truques espetaculares. Eu acho que também acham isso. Exatamente. Foram criados por mágicos portugueses e, como podem ver, em Portugal há boa magia. Há bons mágicos. Só é pena, já agora voltando um bocadinho atrás, a magia também poderia estar um bocadinho melhor. Para vocês verem mais uma curiosidade. A rotina de magia cómica que eu e o meu colega vamos apresentar, nós provavelmente vamos ter que participar por Espanha. Já há uma coisa chamada aval. E o que é que isso significa? Nestes congressos,
É necessário que os mágicos que vão ao concurso tenham o aval de uma instituição, de uma sociedade mágica que seja reconhecida pela FISM, pela tal FIFA da magia. Temos uma instituição cá, em Portugal, precisamente aqui no Porto, reconhecida pela FISM, mas eles simplesmente não nos querem dar o aval. Nós, na nossa opinião, é uma rotina que poderá precisamente ganhar prémios. Nós acreditamos mesmo que podemos ser premiados, porque também é mais uma lacuna que nós encontramos na magia. Porque em magia cómica há bons mágicos, mas não há aquela rotina que nós rebolemos para o chão a rir. E foi isso que nós criámos. Para vocês verem, vou só fazer aqui um pequeno spoiler, eu vou-me vestir de mulher. Pronto, já vocês podem ver agora. Eu já tenho piadas, se vocês olharem para a minha figura vestido de mulher, já estão a ver o que é que vai sair. É verdade. E então o que acontece é que não nos dão esse aval e nós provavelmente vamos ter que atuar por Espanha. É uma pena, mas é assim que as coisas funcionam. Desde já, muito obrigado. Espero que tenham gostado deste bocadinho. Espero que tenham ficado a conhecer um bocadinho mais da magia. E já sabem, continuem a ver magia. Se alguém me quiser contratar, está à vontade, está aqui o meu cartão, para aí. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer o convite ao Escape para estar aqui presente na primeira edição do TEDx Escape. Portanto, até à próxima. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Obrigado.